Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre as origens da inflação nos Estados Unidos e as políticas econômicas da era Ronald Reagan. Estamos de volta com esse quadro de entrevistas aqui no meu canal. Andei um pouco ausente, sem entrevistas novas, mas hoje nós finalmente teremos uma nova entrevista em que eu chamei o doutor em História aqui pela Unesp de Franca, o Caio Viotto, para nos ajudar a entender um pouco sobre as origens do fenômeno da inflação lá nos Estados Unidos na década de 60 e 70 e quais foram as medidas econômicas tomadas pelo governo do Ronald Reagan para que ela tivesse, então, um fim. Será que os méritos pelo fim da inflação são realmente todos de Ronald Reagan? Será que as políticas fiscalistas ortodoxas implementadas pelo Ronald Reagan foram realmente eficazes no combate à inflação e na geração do emprego? Algo que é bastante ventilado pelo imaginário da direita global. É sobre isso que eu conversei com o Caio Viotto. A formação do Caio Viotto, na verdade, não é em Estados Unidos. Ele estudou a reforma administrativa do governo militar brasileiro em seu doutorado. No entanto, por conta do seu tráfego em torno das ideias econômicas durante a década de 70 e 80, enquanto ele estudava o regime militar brasileiro, ele possui uma leitura bastante abrangente do tema relacionado ao sistema global e o que inclui, evidentemente, os Estados Unidos. A conversa está bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, então eu já peço que você deixe um like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E aí, Caio, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Caio, hoje nós vamos bater um papo sobre os anos Reagan e todo o aspecto relacionado à economia, a questão da inflação, das reformas implementadas no campo da economia nos anos Reagan. Mas antes da gente entrar no papo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui do meu canal. Bom, meu nome é Caio, eu sou doutor em História pela Unesp de Franca, defendi o doutorado ano passado. O meu tema é mais história do Brasil República, né? Minha tese foi sobre ditadura militar e eu trabalho também ali com a parte de história econômica, né? Então, a gente sempre faz essas intersecções ali com a história econômica mundial, né? Principalmente ali das décadas de 60 até 80, né? Que é o pré e o pós-Reagan, né? Que o Reagan talvez seja o grande ponto o grande turning point aí, né, de política econômica, daquilo que começou desde o pós-guerra e depois que no final dos anos 80 e início dos 90 deu origem ao chamado neoliberalismo, né? E eu também sou professor monitor do INSPER, trabalho na disciplina de História das Instituições e do Capitalismo, também trato desses temas, e sou colunista também, eventual, do Estado da Arte, né? Quem quiser aí depois só procurar pelo meu nome, Caio Viotto, e Estado da Arte vai ter alguns artigos ali. Muito bem, senhor Caio Viotto. Seguinte, você mencionou que você trabalha mais com o Brasil República, estudou na sua tese, que eu conheço, né? Participei da sua banca, sobre a ditadura militar aqui no Brasil, e você abordou também com mais atenção a questão da reforma administrativa, e de certa maneira todas essas discussões que você trabalha na sua tese colocam o Brasil em diálogo com outras teorias econômicas e outras reformas que eram implementadas ao longo da década de 70 e da década de 80. E recentemente a gente tem ouvido falar muito lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e de maneira geral no mundo inteiro, a respeito do fenômeno da inflação. A inflação tem voltado com força, tanto aqui no Brasil, mas tem se dito que ela é um fenômeno global. Então, lá nos Estados Unidos, essa é uma discussão que talvez esteja mais em alta do que a própria discussão da guerra da Ucrânia, né? Muito se fala hoje nos Estados Unidos
sobre a inflação e de quem é a culpa da inflação, se é culpa do Biden, se é culpa da guerra, se é culpa da pandemia. E quando se lembra da questão da inflação, uma das coisas que se menciona é que é a maior inflação dos últimos 40 anos, o que nos leva ali ao início do governo do Ronald Reagan. E aí ficou essa imagem, né, no imaginário, né, ficou essa leitura no imaginário, não apenas norte-americano, mas de uma direita global, de que o Reagan teria sido responsável não apenas por acabar com a inflação nos Estados Unidos, ali no início da década de 80, mas de dar início a um período de prosperidade. Conta aí pra gente, afinal de contas, quais eram as origens dessa inflação que o Reagan teve que enfrentar ali no início da década de 80? Bom, antes do Reagan, ali no período imediatamente anterior, a gente tem o período que vai mais ou menos de 65 até 80, que é o período da chamada Great Inflation, né, da grande inflação nos Estados Unidos. E para a gente entender esse período também, a gente tem que voltar um pouco antes, ali no pós-guerra, né? Com o pós-guerra, né, houve a necessidade ali de reconstrução, principalmente da Europa, né, reconstrução das cidades, do parque industrial, também o início das políticas de welfare state, né, o Estado passa a gastar mais em políticas sociais, e também de geração de empregos. Então, os países passam ali o Estado passa a ter uma proeminência, né, maior como indutor da economia, comparado ao período anterior, e passa a ali lançar mão de déficits fiscais, né, e também com essa aceleração do crescimento induzida pelo Estado e pelos gastos, passa-se a ter também uma convivência maior com a inflação, né? A inflação é vista ali como um efeito colateral, digamos, do crescimento econômico e das políticas sociais. No período entre guerras, ali um pouco antes, né, nos Estados Unidos, principalmente ali com o New Deal, já havia essa questão dos déficits fiscais, né, para estimular a economia, mas a inflação ainda era mais controlada, né? Então havia ali uma combinação entre o keynesianismo e a ortodoxia neoclássica, né? Uma no fiscal e a outra no monetário. E também ali, logo no final da guerra, em 44, se não me engano, tem o famoso acordo de Bretton Woods, né? Que instituiu a conversibilidade ouro-dólar, né? E que tinha como finalidade facilitar o comércio internacional ali, né? Num período ali de mais união entre as nações, né? Mais colaboração internacional, evitar guerras cambiais, né? Todo mundo procurando crescer ali, então você estabeleceu um câmbio fixo internacional, evitava essas guerras comerciais, né, de desvalorização do câmbio, já que todo mundo estava buscando ali um crescimento acelerado, e também com o objetivo de segurar os déficits excessivos, né, e para isso também houve a criação do FMI, né, no mesmo contexto ali do Bretton Woods. Então, os países que estavam procurando ali crescer, se reconstruir, e precisavam de dinheiro, enfim, de capital, eles recorriam ao FMI, né, que era um fundo ali internacional, ao invés de usar da emissão monetária ou do excessivo déficit público, né? E, ao mesmo tempo, o FMI tentava orientar as políticas econômicas desses países, né? Só que o modelo de Bretton Woods, ele carregava ali
um dilema intrínseco, né? Que é o chamado dilema de Triffin, né? Que foi formulado ali por um economista, o Robert Triffin, que era um economista belga-americano, e ele colocava que, ele já em 59, né, ele passa a falar sobre isso, e ele colocava que o fato dos Estados Unidos serem responsáveis por manter essa liquidez internacional, né, essa oferta monetária internacional, tinha um dilema intrínseco, que conforme aumentava a liquidez internacional pelo próprio comércio, enfim, e também pelos déficits e pela inflação nos Estados Unidos, o dólar perdia credibilidade e havia uma corrida dos outros países para conversão em ouro, né? E os Estados Unidos não teria reservas suficientes para fazer essa conversão, né? Então, ali no governo Nixon, entre 71 e 73, a partir de 71 passa a ter algumas iniciativas de reforma no próprio sistema Bretton Woods, e depois tem a ruptura definitiva, né? Aí se rompe com essa conversibilidade, né, do padrão ouro-dólar. E, ao mesmo tempo, tinha o contexto de guerra do Vietnã, que aumentou os déficits fiscais, o choque do petróleo, né, que aumentou a inflação internacional, e uma escalada da inflação e dos déficits, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, basicamente, o modelo de Bretton Woods, ele funcionou enquanto havia alto crescimento, né, e baixo desemprego, e uma inflação relativamente controlada, né, bem como os déficits. Quando passa a ter desequilíbrios ali, o sistema não consegue mais se manter, né? Então, esse é o contexto mais geral ali, mais internacional, mas nos Estados Unidos também, desde 65 ali, teve algumas nuances ali que a gente pode explorar mais em detalhes também. Justamente eu ia comentar com você a respeito da década de 60 mesmo, porque uma crítica que surge ali, já no governo do Nixon, né, antes mesmo, né, já durante o governo do Lyndon Johnson, em 64, na sua campanha de reeleição, já começa a surgir uma crítica por parte de uma direita mais conservadora, que estava começando a se associar a grupos libertários, né, principalmente no campo econômico, e que começavam a associar o crescimento da inflação a uma presença maior do Estado, não apenas por meio de políticas econômicas, mas principalmente por políticas sociais, né? É o que é chamado de a grande sociedade. E aí, os gastos públicos aumentam muito por conta da guerra, a partir de 65, e há uma estagnação, né, do número de empregos, ao mesmo tempo que há uma retomada da produção na Europa e também no Japão. E a crítica que se faz, então, já a partir de 64, mas que vai ganhar mais força na década de 70, é que esse modelo da grande sociedade gerava inflação e era preciso romper com ele. Isso mais ou menos se verifica, ou é mais parte desse discurso neoconservador que surgia naquele momento? E que tipos de medidas eles propuseram a partir do Nixon para tentar reaver ou reverter esse quadro? Bom, de fato, quando a gente olha os dados, né, a gente percebe esse processo, né, tanto de aumento da presença do Estado ali, quanto da própria inflação, né? Então, como eu tinha falado, no período ali entre guerras, aliás, pós-guerra, na verdade, entre 45 e início da década de 60, o keynesianismo, ainda convivendo ali com a ortodoxia neoclássica, ele passa a ser cada vez mais proeminente, né?
E ali nos governos Kennedy e Johnson tem essa mudança, né, da política macroeconômica ali para o keynesianismo, né? Que dava prioridade ao crescimento econômico e à redução de desemprego, e tendo como uma diretriz ali a chamada curva de Phillips, né, que é o trade-off, né, o dilema entre inflação e desemprego. Então, eles consideravam que para gerar emprego, consequentemente crescimento econômico, teria que se aceitar uma inflação mais alta, né? E isso, apesar de ser uma formulação mais keynesiana ali, que é do final da década de 50, era aceito inclusive por economistas também mais neoclássicos, mais liberais, digamos, como o Paul Samuelson, ou o Robert Solow, né? Economistas ali dedicados a entender esse fenômeno do crescimento econômico, né, e da macroeconomia. Então, o consenso ali na época, né, político e teórico, né, na economia, era de que, em termos de bem-estar, os custos da inflação eram menores do que os custos do desemprego. Então, a política econômica, principalmente através do Fed, ali, né, do Banco Central Americano, perseguia o pleno emprego, né, como seu objetivo principal. E isso somado à questão da política fiscal também, né, expansionista. Então, nessa época, a gente teve ali uma confluência, né, entre essa política monetária, né, de juros mais baixos e tendo como objetivo o pleno emprego, e déficits fiscais persistentes, né? E também teve a influência aí dos Great Society Programs, né, que você citou, né, no governo Johnson. Também teve alguns cortes de impostos ali já no governo Kennedy, né? E a própria Guerra do Vietnã, né? E em 68, né, a gente teve uma inflação nos Estados Unidos de 4%, que foi uma inflação histórica ali, né, naquela 4% em comparação à média de 1,25 entre 60 e 65. Então, para os Estados Unidos, aquilo era altíssimo, né? Se bem que no Brasil, nessa época, em 68 mais ou menos, a gente tinha uma inflação de 20%, que era considerada baixa, porque a inflação em 64 era de 100%, né? Então, isso varia muito de país para país, né? E o Fed continua, mesmo diante disso, mantendo ali a prioridade ao pleno emprego em detrimento da inflação. E a campanha do Nixon, né, que foi ele, talvez, o governo mais marcante ali dos anos 70, prometia uma política fiscal mais conservadora, influenciada ali pelo Friedman, né, pelo monetarismo, que já era uma corrente que surgia ali como um contraponto ao keynesianismo, né? Então a gente vai tendo essas disputas não só políticas, mas também teóricas, né, no campo da economia, e que vão influenciar, né, a policy, né, os policy makers e os governos. Mas, de fato, o governo Nixon ele acaba tendo um foco mais na questão da política externa, e a inflação também acaba ficando em segundo plano. E aí tem um ator muito importante aí no período, que foi o Arthur Burns, né, que era o presidente do Fed na época, que ele era influenciado um pouco por essa visão monetarista ali da Escola de Chicago, mas ele era considerado eclético, né, em termos de política econômica. Então, ele adota, inclusive, políticas de controle de preços e salários, né, para combater a inflação, que foi conhecido ali como Nixon Shock, né, para ver que não era só no Brasil que tinha
essa questão aí de controle de preços, né, e de salários. Então, o Burns ele não faz esse aperto monetário ali que tinha sido prometido na campanha do Nixon, né? Optando ali pelo controle de preços e salários e colocando que a inflação seria causada por custos, né? Muito em razão da pressão exercida ali pelos sindicatos e pelas corporações, né, que diante ali dos controles de preços, né, para tentar conter, havia uma pressão para se fazer o ajuste, havia ali o chamado conflito distributivo, né? Isso aconteceu no Brasil também, ali nas décadas de 70 e 80, né? E nesse contexto, né, que a inflação passa a aumentar cada vez mais ali e que há a ruptura ali que a gente falou, né, do Bretton Woods, né? E ainda mais controles de preços e salários, né? Só que aí, como o Fed tinha ele continua baixando as taxas de juros, né? Ele não, pelo contrário, né, ele não aperta, mas continua baixando as taxas para ver se gerava emprego e crescimento. Só que nesse contexto todo, a inflação aumenta e o desemprego também, né? Inflação ali em 74 vai para 11% e o desemprego para 10%, né? Então, aí a gente tem o fenômeno ali da estagflação, né? Que era a combinação entre inflação alta, baixo crescimento e desemprego. E aí a gente tem a incompatibilidade, né, com a curva de Phillips, né? Isso já no final da década de 70, que a curva de Phillips que vinha sendo a grande diretriz ali da política macroeconômica dos Estados Unidos desde o meados ali dos anos 60, né? E aí que antes do Reagan, a gente tem um outro ponto de virada, que é a gestão do Paul Volcker, né, no Fed. Ele entra em 79, ainda no governo Carter, né? O Volcker era considerado um democrata conservador, né? Ele até foi conselheiro do Obama também, né, no governo do Obama. E aí sim ele passa a implantar, né, essa política mais agressiva, né, de aperto monetário. E aí, ali em 79, a inflação de 12%, em início de 80, o Fed aumenta os juros de 11,5% para 17,5%, né? E aí passa a ter restrições ao crédito, enfim. E aí nisso que entra também o governo Reagan, né? E aí o Volcker vai continuar durante quase todo o governo Reagan e vai consolidar, né, essa política monetária de juros mais altos para conter a inflação e vai mudar esse paradigma, né, tanto teórico quanto em termos de política econômica do keynesianismo, né, para o que depois veio a ser chamado de neoliberalismo. É muito interessante porque alguns analistas realmente observam isso, que essa mudança mais ortodoxa, vamos chamar assim, ela começa antes mesmo do Reagan, o que dá indício de que a hegemonia neoconservadora é que elege o Reagan, né? Não é o Reagan que vai construí-la. Que eu quero dizer assim, a própria mudança dentro do próprio governo Carter para uma linha de mais austeridade, de juros altos, já dão um indício que um novo pensamento econômico e político já havia estourado a própria bolha do Partido Republicano e começava a virar um consenso entre economistas
e também entre setores da cadeia produtiva. E aí, nesse sentido, qual que são as transformações que o Reagan vai implementar? Então, assim, se essa mudança começa antes ali, já com o Fed, a partir de 79, o que o Reagan vai implementar de novidade nesse processo que a gente pode dizer que contribuiu para essa alteração? Bom, de fato, né, tem toda essa questão aí do neoconservadorismo no campo ali mais político-cultural, digamos, mas tinha a própria realidade econômica ali que se impunha, né? Então, quando a gente tem o fenômeno da estagflação, né, que antes a ideia era de que você teria inflação, né, teria que aceitar uma convivência maior com a inflação, mas em contrapartida você teria mais emprego e mais crescimento econômico. Quando a curva de Phillips ali passa a não responder mais, né, a realidade da economia, você passa a ter passa a ficar imperativo, né, que você tente outras políticas, né, que você adote outros tipos de abordagem ali na condução da política econômica, até porque o próprio Estados Unidos estava perdendo a credibilidade internacional, né? Perdendo a hegemonia, e tudo isso no contexto de Guerra Fria, de pós-guerra do Vietnã, né? Então teve todo esse contexto, né? Propriamente, mais estritamente econômico mesmo, que combinado com essa questão político-cultural do neoconservadorismo, né, deu essa ascensão aí ao reaganismo, né? E, no caso, o governo Reagan, ele mantém, né, essa política aí do Volcker, né, de juros altos para controlar a inflação. No início ali, já em 81, tem o corte de impostos, né, e um aumento de gastos com defesa, né? Aí tem uma recessão ali em 82, só que aí depois essa questão ali passa a se... Tem desemprego alto também ali no começo, né? Só que aí depois essa estratégia aí de diminuir as expectativas de inflação, né? Também na época estava muito em voga a ideia das expectativas racionais lá do Robert Lucas, né? Falavam que os agentes econômicos já previam o comportamento da política monetária, né? E tentavam se antecipar a isso, né? Então tinha toda essa questão de fazer com que os órgãos ali do governo, né, no caso ali o Fed, tivesse credibilidade, né, de fato seguisse aquilo que foi prometido, né, e aí isso passa a ter ali, né, uma recuperação da economia real, né. Então, em 83, 84, o PIB passa a crescer em média de 6%, e a inflação chega abaixo de 4%, que era a menor desde 67. Né? Então, ali uns 15 anos, né, de uma inflação que era considerada alta ali, né, para os padrões dos Estados Unidos. E outra coisa também é que o Reagan ele bancou ali diante das pressões políticas, né? Porque havia também pressão ali dos sindicatos, das próprias empresas, né? Até uma pressão por protecionismo, né? Por, enfim, diminuição de juros para ter mais crédito. O Reagan ele bancou, apesar do Fed ser independente, mas também ele não é imune a pressões políticas, né? Mas o Reagan bancou realmente essa estratégia aí do Paul Volcker, né? E aí deu-se início ali ao período da Great Moderation, né?
depois da Great Inflation, que era um período de inflação moderada, mas também um crescimento econômico um pouco mais, digamos, menos pretensioso também, né? A ideia de você manter o crescimento ali um pouco mais baixo, só que sustentado, né, ao longo dos anos, até porque a própria economia mundial vai se transformando, né? Então, conforme os países vão se urbanizando e se industrializando, a margem de crescimento, né, de crescimento de capital, de fato, né, o próprio envelhecimento da população também, né, na Europa e nos Estados Unidos, população economicamente ativa diminui, você vai tendo margens de crescimento menores. Por isso que a China cresceu tanto nos últimos 40 anos, porque é um país praticamente agrário, né? E aí ela passa a ter indústria, urbanização, e aí tem altas taxas de crescimento. Para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, chegar nisso é quase impossível, né? Você vai depois e por isso que eles tiveram esse crescimento ali tão grande no pós-guerra. Então muda também esse paradigma, né, das expectativas de crescimento. Aí a ideia passa a ser controlar a inflação, manter o desemprego ali, manter alguma taxa de desemprego ali, né, próximo da chamada taxa de desemprego natural, né, como se chama na economia, e manter um crescimento sustentado. Só que aí um outro problema que vem com o Reagan também era a questão fiscal, né, que foi principalmente os gastos com defesa, né, os gastos militares, ali no final da Guerra Fria, né. Então, inicialmente teve esse corte de impostos também, mas depois teve, em 82, já tem o Tax Equity and Fiscal Responsibility, né, que foi uma elevação de impostos ali em 82, durante a recessão, e depois também, em 84, tem o Debt Reduction Act, que diminui ali a alíquota, né, de imposto de renda, né? É uma espécie de reforma tributária que eles fazem ali, considerando que era possível ali para o Estado arrecadar mais um pouco, revogando essas reduções de impostos que existiam antes, né? E aí a política também, a não ser nas questões aí militares, né, de defesa, do Reagan, passa a ser de supply side, né, de oferta, né, essa ideia de você melhorar o ambiente de negócios, controlar a inflação, diminuir impostos, diminuir a regulamentação do Estado, que isso, né, as políticas de oferta e não políticas de demanda, que gerariam o crescimento econômico. Então, isso também é mais um aspecto de ruptura ali com o keynesianismo. E aí também tem toda essa influência, né, da política do Volcker, que vai influenciar ali a política dos bancos centrais, né, ao redor do mundo, né, principalmente nos países desenvolvidos, que é essa ideia de que o Banco Central ele tem que cuidar da inflação, né? Que as políticas do Banco Central não vão conseguir gerar crescimento. O máximo que elas vão conseguir fazer é gerar um ambiente monetário ali estável para o mercado agir, e aí sim outros fatores vão se combinar para gerar o crescimento, né? Aí entra a questão, como eu citei, das expectativas racionais, né, que os agentes passam a tentar prever a expectativa de inflação, né, ali os investidores, enfim, né, elas passam a ser embutidas, digamos, no comportamento dos agentes, e aí ali por 88, 89, a gente tem
de fato, a criação do regime de metas de inflação na Nova Zelândia, né, que vai ser o primeiro país a oficializar ali que o Banco Central tem essa incumbência principal de controlar a inflação, e depois a gente vai ter ali, em 89, 90, o consenso de Washington, né? E aí sim a consolidação do chamado neoliberalismo, né, que basicamente é o que a gente conhece como o tripé, né, macroeconômico, que é controlar a inflação, controlar a déficit, né, e a questão do câmbio flutuante, que veio lá desde a ruptura com o Bretton Woods. Aí, ao longo da década de 80, ainda fica essa discussão se deveria voltar ou não para algum mecanismo de fixação internacional do câmbio, mas aí depois se aceita de fato que o câmbio deveria flutuar e responder ali tanto as políticas econômicas dos países quanto ao seu desempenho econômico, né? Se o país importa mais, exporta mais, ele vai ter variações ali no câmbio, e a moeda passa a ser considerada como outra mercadoria. E aí também a gente passa a ter mais fluxos de capital, né, entre os países, e as chamadas cadeias globais de valores, né? Que aí essa questão de você, claro, no pós-guerra já existiam ali multinacionais e tudo, mas aí principalmente a partir da década de 80 passa a ter essa expansão, né, das indústrias, né, para você ter uma indústria que é americana, mas ela produz lá na China com a tecnologia japonesa, né, para vender na América Latina, né? Justamente por essa possibilidade, né, também, né, do câmbio flutuante. E aí o crescimento, né, que antes era baseado em capital e trabalho, né, em população economicamente ativa, ele também vai se deslocar para uma outra discussão. Aí entra a discussão, por exemplo, de capital humano, né, educação. Países que têm melhor índice educacional vão ter um crescimento de longo prazo mais consistente. Instituições, né, aí entra esses autores tipo Coase, o North, né, mais recentemente o Acemoglu e o Robinson, né, essa questão que não adianta você fazer políticas de crédito, políticas protecionistas, você tem que criar um ambiente ali de negócios, de segurança jurídica, de estabilidade política nos países, e isso a longo prazo vai gerar não um salto de crescimento, né, você crescer ali 8%, 10%, mas você vai conseguir crescer ali 2%, 3% ao longo de 20 anos, aí sim você faz a transição, né, de um país com instituições inclusivas, né, como eles chamam. Então, o governo Reagan e as políticas do Volcker, né, vai ser esse grande ponto aí de virada, né, para esse novo paradigma aí do chamado neoliberal, mas que nada mais é do que o novo consenso que se formou também tanto na prática dos principais países envolvidos, né? E aí os países vão, principalmente na Europa, vão manter isso juntamente com o welfare state, né? Que é essa ideia de que eu posso ter um Estado que gasta em políticas sociais, desde que eu tenha um ambiente ali de déficit controlado, né? Que eu equilibre minha dívida, que eu faça reformas, né? Aí entra muito essa questão das reformas da Previdência, conforme a população na Europa vai envelhecendo, né? Desde que eu mantenha uma inflação ali controlada, né? Uma coisa não vai se chocar com a outra, né? A ideia de manter ali uma economia de mercado, né? Um Estado que atua mais no social e não tanto, até porque já perde a necessidade ali, conforme você tem no pós-guerra essa reestruturação ali
da Europa já perde essa necessidade do Estado ser tão indutor da economia, assim, e o Estado passa a cuidar mais da parte social e desse background, né, macroeconômico, né? Então isso também desmistifica um pouco essa questão aí do neoliberalismo como algo apenas de ajuste, de austeridade, né? Mas era você fazer isso para criar um ambiente propício para o crescimento ali mais lento, mas também mais sustentado, e para outras políticas, para outras demandas, né, que passam a existir ali a partir dos anos 80, 90, e que são diferentes daquelas do pós-guerra até os anos 70, né? A própria questão populacional ali, eu acho que é fundamental, né? Que a gente teve o baby boom ali, né? Do pós-guerra, você tinha muito espaço para crescimento. Ainda uma expectativa de vida que não era tão alta, né? Crescimento ali dos padrões de consumo, né? Quem não tinha geladeira passa a ter geladeira, quem não tinha televisão passa a ter televisão, quem não tinha carro passa a ter carro, né? Depois isso fica... Hoje, para a classe média, ali, o interessante é você trocar de carro, trocar de celular, né? Mas você não vai ter esse salto tão grande de patamar ali, né? De consumo e das próprias economias nacionais. Agora, é muito interessante que toda essa discussão parece que está voltando um pouco à tona, né? Aqui no Brasil, a gente está inflação acima de 10, a política de juros acima de 12, o desemprego acima de 11%, e lá nos Estados Unidos a inflação está na casa dos 7, chegando nos 8, e a solução encontrada pelo Banco Central lá nos Estados Unidos é a de tentar subir os juros, né? Claro que não é igual, como você mencionou, do início da década de 80, porque os juros agora estão perto dos 2% lá nos Estados Unidos, o que para a realidade dos últimos 10 anos é muito, mas se comparado à década de 80, não. Então, quero abusar aqui um pouco de você, e fica à vontade para responder da melhor forma que você achar. O que a década de 80, né, e as transformações ali a partir de 79 podem trazer de inspiração para esse momento da economia americana que volta a conviver com o fantasma da inflação? Bom, é uma questão complicada, né? Acho que deve ter muito especialista aí de consultor e de mercado financeiro tentando, que é muito mais qualificado que eu para falar disso, tentando responder essa questão, né? Mas eu acho que a gente vê que por mais que a gente tenha tido mudanças ali nos últimos 40 anos, o paradigma ali básico continua, né? A relação entre... Por mais que hoje em dia haja essa questão aí da teoria monetária moderna, né, da MMT e tal, contestando essa ideia, né, da eficácia dos juros para combater inflação, né? A gente ainda vê que, por enquanto, parece que o modelo ainda, aquele paradigma ali criado na década de 80 ainda está em vigência, né? E que os policymakers ainda estão utilizando dos mesmos modelos, né? Então, assim, pelo menos até agora, de lá para cá, a gente pode dizer que não teve uma grande mudança pode ser que tenha, né? Eu lembro que quando começou essa discussão aí sobre MMT e tal, um economista aí muito, muito famoso, um carequinha, falou o seguinte: olha, tudo bem, teve um ou outro artigo falando que o modelo, a relação de juros e inflação não funcionava mais. A hora que isso for predominante
né, nos top journals aí de economia e que for predominante na política dos bancos centrais, aí eu começo a pensar que o paradigma mudou. Até agora, ainda vale o modelo de relação juros-inflação. Tô tentando aqui descobrir qual carequinha, se é o Arminio ou se é o Meirelles. É outro. Nenhum deles? O Schwartzman. Ah, o Schwartzman, verdade. Me fugiu esse carequinha. Ô, Caio, quero te agradecer. Muito bom ter alguém que entenda de economia aqui no canal para comentar esse assunto que tá, né, em alta lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, sobre o fenômeno da inflação. Aqui eu comento mais sobre política, vou para o campo da cultura, que é onde eu gosto mais de trabalhar, cultura política. E sempre que me fazem questões sobre economia, eu fico meio assim, de vez em quando até recorro a você no WhatsApp para saber mais ou menos para onde eu tenho que levar minha resposta. Então, muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço, espero não ter cometido muitos freestyles aí, porque eu não tenho, minha formação é história, né? Não tenho formação em economia, mas, enfim, já tem algum tempo aí que eu trabalho com essa questão de política econômica, principalmente aí no século XX. Então, agradeço aí muito pelo convite, né? Que a gente já estava planejando aí há algum tempinho, e espero aí ter contribuído aí com o canal. Com certeza contribuiu muito, ainda mais porque eu não sei qual é o fenômeno que arrebata os corações dos brasileiros, mas falou de Ronald Reagan, a galera vem conferir o que se trata. Existe uma predileção aqui no Brasil pelos presidentes americanos, principalmente pelo Ronald Reagan. Sempre que eu faço uma lista aqui, as pessoas perguntam, cadê o Reagan na lista dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. Para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir o canal, se inscrever caso não seja inscrito e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.